Bom dia a todos. Nós estamos aqui no terceiro dia, no nosso stand, discutindo as questões sobre a água, sobre os recursos hídricos na Bacia de São Francisco e sobre a água de uma forma geral. E hoje, com muito prazer, estamos recebendo nossos amigos, parceiros de gestão de bacias hidrográficas lá do Amazonas, para discutirmos hoje o desafio da implementação da gestão de recursos hídricos naquele estado. E nós vamos começar agora com o Sérgio Miranda, ele que é do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Sul, lá do Amazonas. Como que está a implementação da gestão de bacias hidrográficas? Como é que está a questão da implementação dos comitês lá no Amazonas? Bom, gente, muito obrigado aqui por esse espaço. Esse espaço é realmente muito importante para a gente. Essa relação do Comitê do Tarumã com o Comitê do São Francisco realmente tem resultado em alguns frutos positivos agora para o futuro próximo. Mas, gente, com relação à gestão do recurso hídrico no Amazonas, com relação ao comitê, propriamente falando, gente, nós temos um desafio que é uma coisa fenomenal mesmo. Nós estamos dentro da maior bacia hidrográfica do planeta. É um desafio grande, a gente está trabalhando com o objetivo da preservação e manutenção do recurso hídrico. E nós temos, sim, alguns desafios bem peculiares da nossa região. Lá nós não trabalhamos a questão hídrica, a gestão hídrica com o problema da escassez. Nós trabalhamos, sim, pela abundância. Existe a questão da abundância e geralmente o senso comum leva as pessoas a crer que é a questão da abundância que nunca vai faltar. Mas se a gente não cuidar, essa poluição que ela é desenfreada, vai sim nos causar a escassez da água pura, da água apropriada para o consumo humano. E a implementação dos instrumentos de gestão da política de recursos hídricos lá no Amazonas. Os comitês já começaram a ser criados, mas a implementação das políticas de recursos hídricos já iniciaram. Os planos, a cobrança, a criação, o enquadramento, porque realmente é um desafio muito grande fazer gestão de bacias hidrográficas numa região de seca e numa região também que tem abundância de água. Porque há muitas dificuldades. Tem gente que acha que não há problemas, mas tem muitos problemas onde se tem muita água, porque também tem a questão da qualidade da água. Então, já estão sendo implementados os instrumentos de gestão? Olha, no que se refere a comitês de bacia, a gente está muito aquém do que deveria ser. Por exemplo, a gente não tem plano de bacia, a gente não tem agência, a gente não tem aqueles instrumentos de sustentação do comitê propriamente dito. O Estado tem feito seus esforços para implementar, mas a gente ainda está muito longe do ideal, daquele cenário ideal. Os comitês, eles estão existindo com muita dificuldade e pouquíssimo apoio, porque existe toda uma legislação, existe todas as questões aí jurídicas que não são tão imediatas quanto a questão necessita e até exige que fosse. É uma velocidade que a gente, enquanto comitê, se sente até meio inibido, porque a gente é freado, a gente é quase que engessado naqueles objetivos que a gente tem que alcançar, né, enquanto comitê. Questão de cobrança de água, questão de identificar o valor a ser cobrado, de outorga, todas essas questões. O Estado tem feito seus esforços, mas em nível de comitê, repito, a gente aí está muito longe. Nós vamos conversar agora também com o Arthur Monteiro, que ele é do Observatório da Região Metropolitana de Manaus, que contribuiu muito sobre a Carta de Manaus. Arthur, eu gostaria de saber o que é que tem essa Carta de Manaus, como é que foi essa construção, como é que está sendo o trabalho do Observatório com relação a isso. Bem-vindo. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse espaço. Então, acho que para responder a sua pergunta, primeiro eu tenho que explicar um pouco o que é o Observatório, né? O Observatório da Região Metropolitana de Manaus está indo para o seu 4º ano de atividade já em Manaus e é basicamente uma rede de instituições, pesquisadores que buscam apoiar, subsidiar e fomentar a criação e a condução de políticas públicas de uma maneira tecnicamente, cientificamente embasadas, apoiadas. Então,
A Carta de Manaus é um exemplo de trabalho que a gente vem fazendo. A gente trabalha com notas técnicas de orientação de política pública. A gente já fez algumas no passado e essa aqui é uma das de maior embasamento que a gente fez, né? Há 2 semanas atrás a gente organizou um seminário, eu posso falar que o seminário nacional, né, que teve até apoio e presença de vocês lá em Manaus, sobre gestão de recursos hídricos. E os principais resultados dele, né, saíram de uma oficina que foi participativa, a gente teve mais de 250 pessoas participando, e depois disso a gente pegou a oficina, os resultados dele, e reverteu em recomendações públicas, recomendações da sociedade civil para se alcançar uma gestão hídrica participativa, inclusiva e que alcance os instrumentos, né, que consiga implementar os instrumentos da gestão de recursos hídricos, da política tanto nacional quanto estadual de recursos hídricos, né? Acho que é por aí que a gente... Então, o Observatório vai continuar fazendo a mobilização para dar conhecimento com relação à carta, do conteúdo da carta para todos a população de Manaus e também do Brasil inteiro, não é? O próprio Comitê de São Francisco já se coloca à disposição, nós já estivemos lá para apoiar e nos colocamos sempre à disposição para também contribuir para a cobrança dos organismos estaduais, para a implementação dos instrumentos da política de recursos hídricos, porque não adianta só criar comitês de bacias hidrográficas, se não empoderar esses comitês. Se você não der condições a esses comitês de funcionar. E também porque o comitê é o grande elo da participação social e democrática de toda a sociedade, dos usuários, da sociedade civil e do poder público. Gostaria de seu encerramento, sua contribuição agora com relação ao Comitê de São Francisco e vocês lá do Amazonas. Sim. Então, para puxar esse gancho, eu acho importante realmente a gente falar dos próximos passos, né? Porque eu acho que o Observatório tem um papel fundamental nessa construção participativa e horizontal dos trabalhos e todo esse trabalho está dentro de uma estratégia maior de implementação das políticas de recursos hídricos, né? Então a gente fez um seminário que discutiu isso, botou em pauta vários pontos, a gente construiu a carta, a gente está abrindo ela publicamente aqui, até mostrar a Carta de Manaus. Então a gente está construindo isso, o próximo passo é a gente entender uma estratégia e construir de maneira ampla, convidando todos os atores presentes, a ajudar a construir uma estratégia de implementação dos processos e da financiarização dos recursos, assim, para a gente poder construir uns comitês com independência e autonomia. E nesse caso, só para fechar, eu acho que puxando a questão urbana que a gente vem pegar aqui, que é do observatório propriamente dito, os comitês existentes no Amazonas têm uma característica muito única e importante. Eles estão dentro da região urbana, né, dentro da região metropolitana de Manaus, por isso que a gente puxa essa conversa, e eles estão em contexto da fronteira de expansão urbana da própria Manaus. Então, além da gente falar de gestão participativa em cima dos recursos hídricos, eu tenho a completa ciência e sou convencido nesse sentido de que os comitês podem trabalhar não só pelos recursos hídricos, mas para uma gestão territorial efetiva que respeite esse contexto urbano e da floresta amazônica. Então a gente tem um desafio muito grande, um potencial de ser exemplar. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Arthur. Sérgio, bom trabalho lá à frente do comitê. Desejamos que o comitê, não só esse comitê, o seu comitê, mas os demais comitês do Amazonas tenham expansão, realmente comece a trabalhar como os comitês devem trabalhar. E nós colocamos também, mais uma vez, o Comitê de São Francisco à disposição de vocês. Tá certo. Mais uma vez eu quero agradecer e quero dizer também, pessoal, que a gente pretende superar algumas situações internas do nosso comitê, porque nós assumimos alguns compromissos de parcerias não só com instituições do Estado, mas também com algumas instituições pelo Brasil afora. E nós estamos agora no segundo semestre com uma agenda muito interessante, o que vai com certeza fortalecer numa velocidade bem mais rápida, dar mais celeridade a todas essas situações que a gente tem como objetivo, que a Carta também identifica, tal qual os objetivos que a gente lá dentro do comitê a gente vem defendendo, né? E para finalizar mesmo, eu quero dizer que eu estou bastante feliz, muito feliz, desde quando toda essa relação do Comitê do Tarumã-Açu e do Poraquequara, essa relação com o Comitê do São Francisco, desde que ela se iniciou. E eu espero que vocês estejam lá mais vezes, porque nós precisamos manter essa relação de parceria.
Com certeza, nós estaremos lá em Manaus mais uma vez, como estaremos em qualquer ambiente do país para dar apoio aos comitês de bacias hidrográficas, como o Comitê de São Francisco, como comitê referência, estamos à disposição para apoiar na implementação de todos os comitês. Muito obrigado a todos e até mais.